No estúdio, estamos com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Governador, bem-vindo aqui ao nosso estúdio. O skate eu deixei de lado, tá? Tá bom, esse eu não sei andar, não. Bom dia, Elisa. A ideia não é perguntar para o senhor se a sua habilidade de skate da Olimpíada está em dia, mas a gente poder falar de muitos assuntos políticos. Bem-vindo aqui ao nosso jornal. Prazer estarmos aqui novamente. Perfeito. A gente tem diferentes assuntos para tratar com o senhor e agradecendo mais uma vez a gentileza de estar aqui conosco, porque a gente quer falar em relação à gestão de Minas, claro, trazer um pouquinho de eleição municipal, até porque tem o partido ali, todo esse foco para o trabalho eleitoral, falar também sobre a discussão da dívida dos estados. E aí eu já vou fazer um gancho aqui, governador, com esse primeiro ponto da dívida, porque é o que também de mais recente a gente tem ali de um movimento havendo esse debate em Brasília. De que maneira, em qual ponto está essa discussão? A gente vê, então, portanto, que aparecem dos dois lados as sugestões de como resolver essa dívida, de que maneira os juros da dívida poderia voltar em algum benefício para os estados. Eu quero ouvir o senhor, em relação ao olhar mineiro, de qual é a sugestão de vocês para que possam chegar num consenso importante para esse pagamento de dívida. Perfeito. Bom, primeiro eu quero salientar que é uma dívida antiga, de 30 anos para mais. A origem dessa dívida é quando o estado de Minas ainda tinha bancos estatais. Nós tínhamos o Benge, o Credireal, a Minas Caixa, que foram liquidados lá na década de 90 ainda, e esse passivo foi repassado para o estado de Minas. E de lá para cá, o Estado pagou boa parte dessa dívida, mas a correção dela é que tem causado problema, porque ela tem uma correção hoje de inflação mais 4%. Se a economia do Brasil todos os anos crescesse 4% ou mais, seria viável. Mas o problema é que a economia não cresce nesses 4% e a dívida tomou uma proporção com relação ao tamanho da economia de Minas que se tornou impagável. E vale lembrar que esse problema não é exclusivo de Minas. Nós temos o Rio Grande do Sul, temos o Rio de Janeiro e temos Goiás. E lembrando que são estados importantes, estados que ajudam o Brasil a exportar, que têm uma balança comercial muito positiva, que contribuem com a arrecadação federal e que nós temos de ser realistas. Ou nós vamos ter um tratamento especial para essas dívidas monstruosas, ou esses estados não são viáveis. Eu estou à frente do estado de Minas. Toda economia que é possível tem sido feita no meu governo, a começar por mim, governador, que faço questão de dar o exemplo, mas o que nós estamos vendo não é possível pagar IPCA mais 4% sobre 160 bilhões de reais. Certo. Então, o senhor considera que deve haver um olhar diferenciado em relação aos estados que estão mais endividados para conseguir resolver essa situação? E mais, existe sempre também a justificativa de alguns estados que eventualmente não tenham a dívida tão grande. O senhor citou os que mais têm e São Paulo também está dentro desse pacote, né, de dívidas bilionárias. E outros estados que dizem, puxa vida, mas então fica parecendo que o estado, que você ter dívida com o estado, com a União, que tudo bem, que vai chegar uma hora que vai haver essa negociação. Gostaria de ouvir, trazer essa fala, né, desses outros estados e ouvir-te também em relação a isso, né, para não ficar essa impressão de que existe a dívida, que não seja essencialmente da sua gestão, mas das gestões anteriores, mas que vai chegar uma hora que o estado vai, não deixar a dívida de lado, mas vai oferecer muitos benefícios para a quitação dessa dívida. Exato. Eu vejo, Elisa, que o tratamento tem que ser semelhante àquilo que ocorre no setor privado. Existe a recuperação judicial no setor privado. Uma empresa que está em dificuldades vai ter um prazo maior, vai ter uma condição excepcional para poder pagar a dívida, para poder manter os empregos, para poder continuar pagando impostos. E nesses estados que no passado tiveram vários problemas, vale lembrar que eu herdei essa dívida, eu não fiz R$1 dessa dívida, essa dívida foi toda herdada. Até porque na minha gestão o estado já não tinha acesso a nenhuma linha de crédito.
Então, é necessário nós darmos um tratamento que viabilize. Agora, tem gente que fala o seguinte: o Estado foi mal gerido no passado, é problema de Minas, é do Rio Grande do Sul, eles que se virem, tudo bem, nós vamos nos virar. Só que nós vamos ficar sem estradas, nós não vamos ter condição de exportar, as empresas que estão nesses estados vão ter dificuldade em operar e quem vai acabar perdendo é o Brasil. Então, nós temos de encontrar um caminho que seja viável. O governo federal hoje, quando lança um refis para o setor privado, ele dá desconto, ele dá prazo. Por que não pode fazer isso também com os estados? O que nós queremos é um estado produtivo para ajudar o Brasil.